A vida de Davi nos lembra que Deus não escolhe os mais poderosos ou os mais notáveis para cumprir seus planos. Deus escolhe aqueles que têm um coração voltado para Ele, aqueles que confiam nele, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Belém, uma pequena aldeia nas colinas da Judéia. Davi, o mais novo dos filhos de Jessé, cresce como um jovem pastor. Desde cedo, ele demonstra qualidades relevantes. Ele era um rapaz de olhos brilhantes, cabelos avermelhados e uma disposição gentil. Desde pequeno, Davi cuidava das ovelhas de sua família com grande cuidado e habilidade. Ele as levava para pastagens verdes, as protegia dos predadores e as guiava, refletindo a compaixão e o senso de responsabilidade que ele tinha como pastor das ovelhas. Ele também era um talentoso músico, aprendeu a tocar a harpa e, ao tocá-la, expressava a beleza e a devoção que carregava em seu coração. Essa habilidade se tornaria importante em sua jornada, como veremos mais adiante. Davi era um jovem profundamente espiritual. Passava horas contemplando o céu estrelado durante as noites, e foi nesses momentos que ele desenvolveu um relacionamento profundo com Deus, buscando sua orientação e sua força para andar nos caminhos que Deus tinha para ele. Enquanto Davi está no campo cuidando das ovelhas, o profeta Samuel vai até Belém, onde encontra Jessé, o pai de Davi, para ungir um dos filhos a rei de Israel escolhido por ele. Samuel vê Eliabe, o filho belo de Jessé, e acreditou que aquele era o escolhido, mas Deus lhe disse, conforme 1 Samuel capítulo 16, versículo 7: Não atentes à sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Dessa forma se apresentou todos os filhos de Jessé, e nenhum era o escolhido por Deus. Então Samuel perguntou se havia acabado os filhos. Jessé o informou que ainda faltava o menor, que era Davi, e mandou chamá-lo. E chegando Davi, disse o Senhor, conforme está escrito em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12: Levanta-te e unge-o, porque este é o escolhido. Enquanto isso, no palácio do rei Saul, um problema estava se formando. O espírito do Senhor havia se retirado de Saul devido à sua desobediência, e o rei vivia atormentado por espíritos malignos. 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. Tendo se retirado de Saul o espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. O conselho de Saul recomendou que um habilidoso músico viesse tocar para acalmar o rei, e o nome de Davi chegou aos ouvidos do rei. 1 Samuel capítulo 16, versículo 18. Então respondeu um dos moços e disse: Eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, e homem de guerra, e prudente em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. Davi foi chamado para tocar a harpa na corte de Saul, e com o seu talento musical trouxe alívio para a agonia de Saul. O toque da harpa de Davi dissipava os espíritos malignos, trazendo paz ao rei atribulado. 1 Samuel capítulo 16, versículo 23. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Enquanto a vida de Davi na corte de Saul começava, uma ameaça terrível pairava sobre Israel. Os filisteus, seus inimigos de longa data, enviaram seu guerreiro mais temido, Golias, um gigante de quase 3 metros de altura, para desafiar os israelitas em um combate individual.
Golias zombava do Deus de Israel e desafiava qualquer homem em Israel a enfrentá-lo. O exército israelita estava apavorado e paralisado pelo medo. No entanto, Davi, que havia aprendido a confiar em Deus desde a sua juventude nas colinas de Belém, estava levando comida para os seus irmãos, que eram soldados do exército de Israel, e viu a situação de maneira diferente. Ele sabia que com a ajuda de Deus poderia enfrentar qualquer desafio. Ele se ofereceu para lutar contra Golias e Davi foi levado perante o rei Saul, que inicialmente duvidou de sua capacidade. No entanto, Davi explicou como havia matado leões e ursos para proteger suas ovelhas e como Deus o havia livrado dessas ameaças. 1 Samuel capítulo 17, versículo 32. Davi disse a Saul: "Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu." Antes da batalha, Davi foi até um ribeiro próximo e escolheu 5 pedras lisas para serem usadas em sua funda. Davi estava pronto para enfrentar o gigante e a batalha estava prestes a começar. Golias avançou com seu escudo e lança, mas Davi, confiante em Deus, lançou uma pedra com sua funda e a pedra voou em direção a Golias, atingindo na testa, e o gigante caiu no chão. Davi se apressou, agarrou a espada do próprio Golias e cortou sua cabeça, derrotando-o por completo. O exército filisteu, ao ver o gigante Golias caído e morto, fugiu em pânico. E os israelitas, incentivados por essa surpreendente vitória, os perseguiram e ainda ficaram com os seus pertences. A vitória de Davi sobre Golias ecoou por todo o reino de Israel e ele se tornou uma figura lendária, um herói improvável que demonstrou coragem e uma fé implacável. O rei Saul, inicialmente cético em relação a Davi, ficou impressionado com sua habilidade e o chamou para servir em sua corte. Davi entrou na corte de Saul e, além de tocar a harpa, ele se revelou um estrategista militar talentoso e líder corajoso em batalha. Saul o nomeou comandante de milhares e Davi liderou com sucesso as tropas israelitas contra os inimigos do reino. Enquanto Davi ganhava popularidade, também conquistou a amizade de Jonatas, o filho de Saul, onde compartilharam um laço profundo e verdadeiro. Esse relacionamento foi uma das amizades mais marcantes registrada na Bíblia. À medida que a fama e a popularidade de Davi cresciam, o ciúme e a paranoia de Saul aumentavam. Ele começou a perceber Davi como uma ameaça ao seu próprio reinado e passou a temê-lo. Saul tentou matar Davi várias vezes, uma delas jogando uma lança nele enquanto Davi tocava a harpa para acalmá-lo. Davi, por sua vez, evitou a violência contra Saul em todos os momentos, mantendo seu compromisso com Deus e sua reverência pelo rei ungido pelo Senhor. Ele fugiu para o deserto, onde se juntou a um grupo de homens valentes que se tornariam seus leais seguidores. Nas cavernas e desertos, Davi enfrentou inúmeras dificuldades e provações, mas ele permaneceu fiel a Deus durante esses anos de exílio e ele escreveu muito dos Salmos, expressando sua devoção e confiança em Deus, mesmo em meio às adversidades. Em uma ocasião, Davi teve a oportunidade de se vingar de Saul, que estava vulnerável enquanto fazia suas necessidades em uma caverna. Em vez de aproveitar essa chance, Davi optou por demonstrar respeito pelo rei ungido por Deus, cortando apenas uma parte da vestimenta de Saul para provar que poderia tê-lo matado. Isso demonstrou o profundo respeito de Davi pelo plano de Deus e pelo rei Saul. A história de Davi é uma jornada épica de humildade, fé e liderança. Ele finalmente se tornou o rei de Israel, unificando as tribos e estabelecendo Jerusalém como a capital.
Sob seu reinado, Israel experimentou períodos de paz, prosperidade e a promessa de Deus a Davi de uma linhagem real eterna que foi estabelecida. 2 Samuel capítulo 7, versículo 16. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de mim. Teu reino será estabelecido para sempre. Davi é lembrado como um grande rei, mas também como um homem que cometeu erros graves, como o caso de Batseba. No entanto, sua disposição de se arrepender e buscar a Deus, como demonstrado nos Salmos, é um testemunho de sua busca contínua pela santidade e pela presença do Senhor. Que a história de Davi seja um lembrete para todos nós de que, com Deus ao nosso lado, não há limite para o que podemos alcançar. Que você continue a crescer em fé, aprofundando seu relacionamento com Deus e, como Davi, ser um farol de esperança e inspiração para aqueles que estão ao seu redor. Deixe o seu like e compartilha com as pessoas que precisam ouvir essa história. E se você que está me ouvindo precisa de oração, deixe seu pedido aqui nos comentários que nós iremos orar por você, tá bom? Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, muito obrigado, que Deus os abençoe.